Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a nossa última videoaula sobre o controle da pressão arterial. Nessa aula a gente vai abordar o sistema integrado de regulação e o controle da pressão arterial a longo prazo. Então, no vídeo passado a gente falou do controle a curto prazo, nesse vídeo vamos aí para o controle a longo prazo. Quando a gente fala em controle a longo prazo, o principal ator que a gente vai estar falando são os rins. Então, os rins eles estão muito ligados ao controle da pressão a longo prazo. O que a gente tem acontecendo aqui no papel do rim é o seguinte: o aumento no volume sanguíneo aumenta consequentemente a pressão arterial. Com isso, o rim ele passa a excretar um volume sanguíneo que está em excesso, excretando água, excretando sais em excesso, e isso ajuda a baixar, a reduzir a pressão arterial e a manter esse volume sanguíneo controlado no longo prazo, fazendo assim com que a pressão arterial fique lá naquela faixa de homeostase. Então aqui, a gente tem que falar, quando fala do rim, em dois processos: a diurese de pressão e a natriurese de pressão. Na diurese de pressão, aumenta a eliminação de água pelos rins devido a uma alteração na pressão arterial. Já na natriurese de pressão, aumenta a eliminação de sal pelos rins devido a essas alterações na pressão arterial. Então, aqui a gente tem pressão arterial e aqui a gente tem débito, volume urinário. Então, quando a gente tem a diurese de pressão, quanto maior a pressão arterial, maior o volume de urina. Quando a gente fala na natriurese, esse volume de urina ele pode até permanecer menor, mas a concentração de sódio que está sendo excretada será maior. O controle dos rins, na pressão arterial a longo prazo, ele tem um mecanismo de feedback. Então, aqui nós temos pressão arterial e aí ingestão ou débito. Quando tudo está em equilíbrio, a quantidade de água que o indivíduo ingere vai ser a quantidade de água que ele vai estar excretando, No entanto, a gente pode, com o aumento do volume de consumo de água e sódio, aumentar a pressão arterial, e aí esse volume de água e sódio ele pode passar do volume que está sendo excretado, Então, a ingestão, ela pode passar, ela pode ultrapassar o volume que está sendo excretado e, com isso, gerar um aumento do volume sanguíneo, gerando assim aumento da pressão arterial. A curva do débito renal a longo prazo ela é muito mais íngreme do que a curva a curto prazo. Então, aqui a gente tem a curva aguda em vermelho e a curva em azul é a crônica. O que isso significa? Significa que a curto prazo, os rins eles não vão ser o principal mecanismo de controle da pressão arterial. No entanto, a longo prazo, além de ser o principal mecanismo de controle, eles vão ser um controle muito eficiente, eles vão ter controles muito eficientes. Então, a pressão elevada de modo prolongado diminui a ativação parasimpática e, consequentemente, a liberação de angiotensina 2 e aldosterona, que tendem a reduzir a excreção de água e sal pelos rins. Então, lembrem que a angiotensina 2 ela estimula a produção de aldosterona e a aldosterona ela atua lá nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de sódio e, junto com o sódio, a água volta, A água entra. E aí vem a pergunta, Por que, quando a gente fala de pressão alta, hipertensão, a gente fala redução do consumo de sal? Essas duas coisas estão sempre ligadas no nosso cotidiano. Falou em hipertensão, fala em redução do consumo de sal. Mas por que será que o sal ele vai ser, então, proibido e vai ser esse vilão aí para o coração? A resposta dessa pergunta vai estar aí na relação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a água pura, quando a gente bebe água, a água que a gente consome pura, ela vai ser eliminada pelos rins na mesma velocidade que a gente está consumindo ela. Então, beber água pura não vai aumentar o nosso volume sanguíneo, porque geralmente, em condições de homeostase, ela vai ser excretada, pelos rins na mesma quantidade que a gente está consumindo. No entanto, o sal não. O sal ele tende a se acumular no organismo e, com isso, o aumento do sal aumenta a reabsorção de água, aumentando assim o volume sanguíneo, que consequentemente aumenta a pressão arterial. E aí pode gerar um caso de hipertensão crônica. Então, a média da pressão arterial, ela vai girar em torno de 100. Para que eu caracterize um indivíduo como tendo hipertensão, essa média precisa estar acima de 110. Isso significa, geralmente, que a pressão sistólica do indivíduo vai estar acima de 135 e a diastólica acima de 90. Em alguns casos, o indivíduo
ele pode ter até hipertensão grave, com uma média de 150 a 170 milímetros de mercúrio. Isso, né, esses casos mais graves, aumentam muito o risco de AVC e de insuficiência cardíaca. A aldosterona, ela está muito ligada à hipertensão. Então, existem, inclusive, quadros de hipertensão que são causados pelo excesso de aldosterona. A aldosterona, ela vai atuar lá nos rins, né, lembrando, aumentando a atividade de absorção de sódio lá nos túbulos renais. Então, maior presença de aldosterona, mais sódio é reabsorvido. Quanto mais sódio é reabsorvido, a água é reabsorvida junto, o que aumenta o volume sanguíneo, consequentemente aumentando a pressão arterial. Indivíduos que estão fora aí da sua homeostase e têm excesso de aldosterona, eles podem acabar tendo uma hipertensão causada por esse excesso de aldosterona. Então aqui a gente tem um esquema do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é aí um dos sistemas responsáveis pelo controle da pressão arterial a longo prazo. Então, primeiro a gente tem a redução da pressão arterial aqui no nosso esquema. Vamos começar em um cenário em que a pressão arterial do indivíduo está reduzida. Essa redução é percebida pelos rins. Os rins, então, produzem a renina. A renina, ela vai ser secretada na corrente sanguínea e ela é uma enzima que tem como substrato o angiotensinogênio que foi produzido pelo fígado. Ela, então, converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1 vai ser convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. A angiotensina 2, então, ela vai ter aí diferentes atuações. Uma delas é a vasoconstrição. Então, ela vai atuar nos vasos sanguíneos, gerando vasoconstrição. A outra delas é aumentar a retenção renal de água e sal. E aí ela pode fazer isso de duas maneiras. Ou ela vai atuar, a angiotensina 2, diretamente sobre os rins, aumentando aí essa retenção de água e sal. Ou ela vai atuar lá na adrenal, fazendo com que a adrenal aumente a sua produção de aldosterona. E aí a aldosterona vai atuar lá nos rins, aumentando a reabsorção de sódio, o que vai consequentemente aumentar a reabsorção de água. A combinação desses efeitos, retenção renal de água e sódio e vasoconstrição, leva a um aumento da pressão arterial. O sistema renina-angiotensina está ligado à resposta a longo prazo para hemorragias. Então, aqui a gente tem, ao longo do tempo, a pressão arterial. No início, né, ela está lá em 100, que é a média de homeostase, e aqui nesse momento o indivíduo ele começa a sofrer uma hemorragia, uma perda grande no seu volume sanguíneo. Se esse indivíduo ele não tem o sistema renina-angiotensina funcionando, essa perda no volume sanguíneo ela vai se manter e a pressão ela vai cair para baixo do valor de homeostase. No entanto, o sistema renina-angiotensina ele vai estar atuando, geralmente, quando o indivíduo não tem nenhum problema nesse sistema, e vai manter essa pressão mais próxima daquela pressão média durante a homeostase, garantindo assim a chegada do sangue, né, aos diferentes tecidos, mesmo com uma hemorragia que dure aí no longo prazo. Então, o sistema renina-angiotensina ele vai atuar sempre para manter níveis normais, né, níveis homeostáticos de pressão. Quando eu tenho aumento na ingestão de sal, eu tenho também aumento do volume extracelular, aumentando assim a pressão arterial. Esse aumento de pressão arterial causa então redução de renina-angiotensina. Então, diferente daquele cenário que a gente estava falando, eu tinha redução da pressão, aumento da renina-angiotensina, aqui eu tenho aumento da pressão levando a redução de renina-angiotensina, o que reduz a retenção de sal e água pelos rins, fazendo, né, um retorno do volume extracelular praticamente ao normal, o que retorna a pressão arterial ao seu nível de homeostase. Existem outras coisas que podem estar relacionadas com quadros de hipertensão, de desbalanço nessa homeostase da pressão. Então, na nossa espécie, a gente tem muitos quadros de hipertensão na população. Infelizmente, é uma doença que vem crescendo cada vez mais nos últimos tempos. E essa hipertensão, na maioria das vezes, 90 a 95% dos casos, é o que a gente chama de hipertensão essencial ou hipertensão primária. O que é hipertensão essencial e a hipertensão primária, ou hipertensão primária, né? É uma hipertensão de causa desconhecida. Então, muitas vezes está associado, claro, ao excesso de peso. Então, pacientes com obesidade, né, com quadros de obesidade, eles têm 65 a 75% de casos aí da hipertensão está relacionada, né, a esse ganho de peso, esse sobrepeso. No entanto, né,
O indivíduo ser sedentário ou ser ativo fisicamente também está relacionado. E aí veja que muitas vezes o indivíduo ele pode ser sedentário e não ser gordo. Não necessariamente as duas coisas andam de mãos dadas. A gente tem ainda estudos que mostram casos de irmãos gêmeos idênticos que nascem, né, de forma idêntica, mas que têm vidas diferentes, e aí um desenvolve hipertensão e o outro não desenvolve. No entanto, existe sim uma predisposição genética ao desenvolvimento da hipertensão, que os estudos têm mostrado que provavelmente as causas da hipertensão são causas multifatoriais, que vão estar relacionadas aí à predisposição genética, mas a interação dessa predisposição genética com o estilo de vida que o indivíduo leva. Então, se o indivíduo é sedentário, se ele come bem, se ele se alimenta adequadamente, se ele toma água de forma adequada, né, na quantidade necessária. Então, tudo isso pode estar influenciando aí na hipertensão, né, na manutenção da homeostase ou não, né, no desenvolvimento da hipertensão aí no indivíduo. Então, pessoal, é isso para a nossa aula de controle da pressão arterial. Espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu estou sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês. E até uma próxima.